Em nosso canal compartilhamos conteúdos com muita informação. Você ainda não é inscrito? Clique no botão de inscrição e ative as notificações. Você receberá em primeira mão todas as nossas novidades. Vivermos, respeitarmos quem tem espectro autista. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque o autismo ainda é um tabu, mas o tabu ele é gerado pelo desconhecimento. Nós, muitas vezes, não é que não exista informação, pelo contrário, todas as instituições e a classe médica está sempre, todos os anos, falando da importância dessa convivência. O problema é que muitas vezes nós deixamos de nos informar e por conta disso acabamos criando situações que não precisariam estar acontecendo, justamente pela falta de respeito às diferenças. Essas diferenças que a gente fala, o autismo, é legal a gente falar sobre isso até. A Lívia está aqui com a gente e ela é especialista no assunto e vai explicar um pouquinho para nós. Eu vou ter outros especialistas também. O Danilo, que é pai de uma menina que é autista, que não é comum também, normalmente são os meninos. A doutora Olga também está aqui conosco hoje. Daqui a pouquinho na linha vai estar a Cristiane, vai estar com a gente também. E o Leonardo, é isso, Guilherme, que vai estar aqui conosco? Daqui a pouquinho eu vou passar para você direitinho. O Leonardo, com a Maria, que é a mãe dele, o Leonardo tem 27 anos, e a Cristiane também, que faz parte do Instituto Olga Cors. Olívia, você sabe que eu queria conversar com você um pouquinho, porque o que eu falava assim, a gente antigamente achava que o autismo era algo que a criança, que era o que a gente entendia, né? Isso 20 anos atrás. Que o autismo era algo que a criança, ela não conseguia se conviver com ninguém, porque ela tinha o mundo dela, mas isso era um sinônimo de desenvolvimento zero para aquela criança, como se a criança tivesse que aprender a ficar naquele mundo ali e não tivesse um convívio em sociedade. E daí, por conta disso, hoje a gente não vê tantos casos de graus mais elevados, eu acredito que justamente porque essa teoria caiu por terra e esse tratamento ele começa o mais cedo possível, né? Então a gente vê essas, não só a socialização, mas o desenvolvimento intelectual também dessas crianças, que por alguma razão que deve estar ligada também ao autismo, eles são extremamente inteligentes e rápidos de raciocínio, embora não queiram conversa com todo mundo, né? Que a gente sempre brinca, eles não querem conversar muito com a gente, mas eles se desenvolvem muito, principalmente em atividades que são mais solitárias. Você acha que isso mudou mesmo por conta da informação? Mudou sim. Bom, primeiro eu queria agradecer. A gente que agradece você estar aqui conosco hoje. A oportunidade de estar falando sobre isso, né? E porque eu sempre defendo que a gente, de fato, só consegue romper com as barreiras com o conhecimento. É verdade. Né? E, de fato, quando a gente está falando do transtorno do espectro do autismo, houve uma mudança bastante importante nos últimos anos, especialmente aí nos últimos 10 anos, 15 anos, inclusive com a mudança dos critérios diagnósticos para o autismo, que aconteceu em 2013, né? Que foi realmente um divisor de águas e que fez com que as pessoas começassem a olhar para o transtorno do espectro do autismo de uma maneira diferente. Mas a comunidade científica, a comunidade médica, ela já vem estudando, né, há muito tempo o autismo e, de fato, a gente sai desse estereótipo, né, de achar que uma pessoa autista é aquela que fica só no seu mundo, né? Que não consegue se comunicar com ninguém, né? Como se estivesse aquém daquilo que está acontecendo, né? Como se eles não entendessem, né? Isso, e não é isso que acontece. E a partir do momento que a gente começa a entender melhor o funcionamento, né, de uma pessoa autista, você acaba, então, também estabelecendo novas tecnologias, novos procedimentos e estratégias para intervir e para ajudar essas crianças, essas pessoas, a desenvolverem as habilidades que são tão importantes para que essas crianças tenham aí ampla qualidade de vida e o máximo de autonomia e independência que elas possam conquistar. Olívia, existe algum estudo, que nós falamos que é raro que seja uma menina, como no caso da filha do Danilo, da Liz, existe algum estudo, existe alguma razão para isso, que se saiba? Não, inclusive essa é uma informação que também tem sido amplamente discutida, no sentido de que talvez não seja de fato uma questão genética que envolva mais meninos do que meninas, mas sim talvez a gente esteja diante de um fenômeno que é a dificuldade de se diagnosticar o autismo em meninas.
né? Existe toda uma discussão na comunidade de neurocientistas, principalmente, em que se discute que os critérios diagnósticos, não só para o transtorno do espectro autismo, mas para outros transtornos também, eles são muito baseados na neurofisiologia e na neurobiologia do cérebro masculino, né? E não do cérebro feminino. Então, quando a gente fala de critérios diagnósticos, são critérios diagnósticos que ficam muito mais evidentes, são características que ficam mais claramente evidentes em meninos do que em meninas, né? Então, o que a gente vê é que no caso de meninas, ou as meninas elas apresentam características muito claras do autismo, né? Ou elas vão para um outro extremo, que são características mais sutis e que aí não fica tão claro para as pessoas, mesmo da própria convivência da criança e de professores, e acaba se confundindo com outras características, como timidez, introversão, né, ou outras dificuldades. Então, essa diferença de diagnóstico, será que tem mais meninos do que meninas? E essa ideia já está caindo por terra em função dessas outras questões. Danilo, quantos anos tem a sua filha? Obrigada por você estar com a gente hoje, viu, Danilo? Uma alegria te receber. Minha filha hoje tem 5 anos. Você tem outros filhos? O mês que vem. Você tem outros filhos? Não, minha única filha. Como é que vocês descobriram o autismo? Foi na época da pandemia, porque ela ia iniciar a fase dela de escola, né? Sei. E aí começou a pandemia, a gente teve que tirar. Então a gente ficou muito tempo com ela. Ah, como ela é linda, hein? Que meninona! E foi onde vocês ficaram bastante tempo com ela daí. Exato. E a gente percebeu que ela tinha algumas manias e ela não falava, né? Minha filha, até hoje, ela começou a falar há um tempo agora. Começou a soltar algumas palavras, então a gente percebeu por conta disso. Da falta de fala, de brincar com alguns brinquedos de uma forma diferente. Então ela empilhava os brinquedos, ela gostava de cores específicas. Então se você tirava uma cor de um lugar, ela ficava brava. Então a irritabilidade dela era uma irritabilidade um pouquinho fora do comum também. Ela tinha o quê? 2 para 3 anos, né, na pandemia? 3 anos, exato. Quer dizer, ainda é a fase mesmo que você começa a perceber, porque até então muitas crianças demoram um pouco mais para falar, então estava tudo dentro do normal. Perfeito. Ah, tem 1 ano, 2 anos, né, Olga? Às vezes tem umas crianças que demoram mais, até porque tem uma preguiça de falar mesmo, todo mundo você vai respondendo tudo para a criança, exato. E daí não só ficou perceptível, felizmente aconteceu a pandemia, né, porque essa convivência ali todos os dias, vocês foram notando esses outros detalhes que já não tinham muito a ver com o fato dela ser muito pequenininha e não conversar, né, Daniel? Exato. Então, quando a gente passou no pediatra, o pediatra falou, não, calma, espera mais um pouco, porque às vezes é um atraso de fala, mas tranquilo. Só que essas brincadeiras chamaram a nossa atenção, porque eram brincadeiras que ela não pegava, por exemplo, ela não pegava um carrinho e brincava com o carrinho, ela empilhava os carrinhos, ela colocava em ordem de cor. Então, foi onde a gente percebeu e a gente procurou uma neuro e a neuro pediu pra gente fazer estudar mais esse comportamento dela. Olga, daí entra também que a Olga está aqui para isso, eu sempre gosto de mostrar esse lado, porque os pais também acabam tendo que aprender tantas coisas para poder, para ter uma aceitação também, né, Danilo? Porque qualquer diagnóstico de algo que é diferente daquilo que é a nossa rotina, faz com que a gente pare para pensar e comece a ver como é que nós vamos fazer para ajudar. Sim. Essa é uma preparação também que eles acabam tendo, né? Sim, para os pais é muito importante, né? Porque todos os pais sonham com filhos perfeitos, maravilhosos, sem defeitos, né? Exibir esses filhos para o mundo. Então, quando eles se deparam com algumas dificuldades nesses filhos, quando eles são diferentes das outras crianças, muitos pais, num primeiro momento, entram em choque. Muitos pais, no primeiro momento, querem resolver o problema de hoje para amanhã, né? Então, existe um conflito interno, emocional. Eu já tratei vários casos de mães com filhos autistas, né? Que, assim, correm desesperadas atrás da solução mágica que vai resolver. Isso é bem típico do ser humano, né? Para quê? Para que seu filho volte ao normal. Só que não existe essa coisa de normal. Cada filho, quem tem vários filhos sabe disso, cada filho é diferente. E quando você precisa lidar com o diferente, você precisa aceitar que o seu filho é diferente
e saber conviver com isso e, principalmente, ir atrás de ajuda para ver o que você pode fazer para que esse filho seja feliz dentro das limitações dele e do mundo dele. Ô, Olívia, quando chega uma criança, por exemplo, o Danilo leva a Liz lá, o tratamento na clínica, ele já acaba englobando a família também? Sim, é fundamental. São separados os atendimentos, mas ambos são atendidos, tanto o pai, a mãe, quanto a criança. Exatamente. E aí a gente logo, o primeiro contato que nós fazemos, né, é sempre com a família, com o objetivo de entender não só as características da criança, mas também entender um pouco dessa dinâmica familiar e para a gente entender o quanto que essa informação, ou até mesmo antes do diagnóstico, porque muitas famílias chegam sem o diagnóstico fechado, né? Então, com a criança ainda muito pequenininha e identificando ali, como o Danilo pontuou, algumas características que fogem ali do esperado, mas que não sabem do que se trata, né? Ou ficam até com muito medo, será que é autismo? Então, a gente precisa fazer todo um trabalho de acolhimento, inclusive, dessa família. Então, e esse trabalho, ele acontece sempre em paralelo. Então, ao mesmo tempo que a gente ali traz a criança e, no primeiro momento, faz uma avaliação para entender quais são as características daquela criança, né? Porque mesmo que a criança já venha com o diagnóstico de autismo, cada criança autista, cada pessoa autista é diferente uma da outra e tem características muito diferentes umas das outras. Então, a gente precisa identificar quais são as características que aquela criança tem e o que ela precisa desenvolver. E, em paralelo, a gente vai conversando com a família e, quando é o caso, né, de chegar para a família ao final dessa avaliação, que é um processo, e sentar e falar assim, olha, de fato, né, a criança, ela tem as características que são compatíveis com o transtorno do espectro do autismo, ver como é que é aquela reação, né? Porque algumas famílias logo naquele momento demonstram já reações e outras vão demonstrando ao longo do tempo, né? Então, a gente costuma dizer lá na clínica que nós não trabalhamos nós não cuidamos de crianças, nós cuidamos das famílias. Né? Que é o mais importante, né? São os nossos pacientes, né? Digamos assim. Vou conversar um pouquinho com a Cris, que está na linha. A Cris, ela é ligada muito à área de educação física e ela faz parte do Instituto Olga Kols, que é super famoso, Olga Kols, justamente por atender crianças autistas. Cris, eu sei que você está ouvindo a nossa conversa, obrigada por você estar aqui conosco. E eu acho muito importante este contraponto, porque a gente sabe que o Instituto recebe uma gama muito grande de casos todos os dias, e o acompanhamento acaba sendo ainda mais difícil pelo número de atendimentos que vocês fazem aí. Quer dizer, apesar de toda essa correria que vocês têm para atender todo mundo e da melhor maneira possível, você acha que ainda falta um pouquinho de informação dos pais quando eles chegam buscando ajuda e que isso muitas vezes, assim como a Lívia falou, numa clínica particular, com vocês também acaba fazendo com que possa ser um pouco mais difícil o tratamento daquela criança por conta da aceitação ou da dificuldade da aceitação? Boa tarde. Realmente, assim, nós aqui do Instituto Olga Kols, a gente atende não só as pessoas, né, com TEA, mas também com todos os tipos de deficiência e sem deficiência também. Então, a gente tem programas que tanto atendem na área esportiva, que é a minha formação inicial, tanto quanto na área de artes. E a primeira barreira que a gente pode pontuar é uma barreira atitudinal da aceitação dos pais, de conscientização, de entendimento. Opa, travou um pouquinho, a Cris já vai voltar para conversar com a gente. Tem imagens aí no Instituto, então para você entender melhor lá no Instituto. Isso é legal também, porque você vai desenvolvendo as habilidades das crianças, né, Lívia? Que é super importante também, né? Sim. E acaba juntando as crianças, né? Eu acho isso legal também, porque você faz algo que a gente faz com que a gente entenda melhor isso que eu falei no começo, que é o de que todos nós somos iguais e cada um tem a sua dificuldade para alguma coisa. Acho que se a gente encarar assim, né, Danilo, fica mais fácil a aceitação também, né? Fica mais fácil, sim. A primeira semana de quando a gente descobriu foi uma semana punk. bem pesada, porque a gente nunca teve contato, né? A gente não tinha nem conhecimento do que se tratava o autismo, então começou a estudar e com a ajuda da clínica a gente entendeu melhor e
E quando a gente começou a perceber que não era uma coisa impossível de se fazer, a gente conseguiu deslanchar aí com o aprendizado diário que a gente tem, né? Que é um aprendizado mesmo, né? Ô, Cris, você está ouvindo agora? Você voltou? Estou online. Está ouvindo agora? Sim, Então, estou. você dizia de todo o trabalho que vocês fazem, tanto na área de artes, com todas as crianças, independente das dificuldades dela. Estou até vendo algumas imagens aí. Isso vai ajudando as crianças também, como eu falei, nessa socialização, né, Cris? Muito, muito, porque assim, a inclusão, ela pressupõe exatamente isso, né? Ter uma interação entre as crianças com e sem deficiência, para que elas se desenvolvam, para que elas possam alcançar, né, patamares cada vez maiores. Então, a gente está falando de diagnóstico, mas o acompanhamento, os estímulos que são proporcionados a elas são extremamente importantes. E aqui no nosso instituto, a gente também tem uma outra linha de frente, que é a questão da empregabilidade, do emprego apoiado. Então, não pensando só nas crianças, mas também nos adultos, né? A gente tem uma ferramenta que é a ECOC, que é a Escala Cidadão Low Cost, que é uma métrica que a gente afere e consegue medir o nível de socialização, de aceitação da pessoa com deficiência dentro das empresas. Olha então, só. assim, é muito bacana porque é um avanço, né? A gente tem uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que garante o acesso, né, de sistema de cotas e tudo mais dentro do emprego. Porém, como é esse emprego? Se não tem suporte, se não está ali dentro, se não é acompanhado, se não tem uma condição efetiva, né, eles acabam não ficando ou acabam sendo segregados. Ainda mais porque o TEA ele tem alguns tipos de comportamento que nem sempre... Oi, Cris. A hora que voltar para a Cris, a gente já vai entender um pouquinho melhor do que ela está falando. Sabe que uma coisa que me chama a atenção, Lívia? Quando se fala em adultos, até ia chegar nessa história, muitas vezes esse diagnóstico com adultos, ele pode acontecer por essa falta de informação, como que aconteceu com o Danilo, essa percepção, e você vai buscar ajuda, e daí vai passando e vai achando que é só uma criança tímida? Sim, com certeza. Tem sido muito comum hoje em dia os pais, aí sejam pais, mães, se reconhecerem autistas, identificarem em si, na própria história, características em função das informações e do acesso, né? Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, com toda a mídia olhando para isso e falando sobre isso, as pessoas começam a entender, poxa, mas eu também era assim, eu também sou assim, né? Então, tem chegado muito, inclusive, toda semana, na verdade, nós temos uma procura de adultos, sejam homens ou mulheres, buscando por uma investigação, por uma avaliação específica para identificar se tem aí o transtorno do espectro do autismo. Agora, Lívia, se eu convivi dessa maneira a minha vida inteira, e com 40 anos de idade eu descubro que tenho o espectro autista, o que significa isso no meu dia a dia? Olha, o que todos dizem... Eu estou pensando no adulto, porque você está pensando, você já convive com uma pessoa, eu sou tímida mesmo. Sim. Então, daí o diagnóstico me dá a impressão de que a pessoa começa a achar que está doente. Daí tem o lado que pode não ser positivo. Eu convivi daquele jeito, não fiz mal para ninguém, estou me desenvolvendo, estudei, me formei, tenho filhos e tal. Qual é a diferença? Então, a diferença é que as pessoas compreendem que não é uma doença, e sim uma condição. E que tudo que foi tratado ao longo da vida como se fossem coisas diferentes, né? Então, por exemplo, é isso, uma pessoa que tem dificuldade de socialização, então uma pessoa muito tímida. O tímido. Ou uma pessoa que tem a dificuldade na comunicação. Então, além de tímida, ela também ela não consegue se expressar direito. Então, não é porque ela não fala direito, ela tem dificuldade para falar. Mas não é a dificuldade de pronunciar palavras, é de soltar a voz. Muitas vezes não tem nada a ver com a fala. É o soltar a voz no sentido de você se comunicar. Exatamente. Tá. É o compreender a mensagem que o outro está passando e eu me fazer compreender, né? Certo. Então, não passa necessariamente pela fala. Tá. Né? Tem autistas que falam muito bem,
né? Mas que tem uma dificuldade de se comunicar, que são coisas distintas. Certo. E o que os autistas adultos falam é que quando o diagnóstico ele chega, é como se tudo o que ele passou na vida fizesse sentido agora. Então, é como se fosse uma coisa mais libertadora. Exatamente, é libertador. Saber, então, que eu não tenho... não é que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, depressão, ansiedade, não, eu sou autista. Né? E aí começa todo um caminho de compreender o que é ser autista. Entendi. Então, eu não tenho uma doença que preciso tratar necessariamente com remédios. Né? Mas sim, eu sou uma pessoa que funciona de uma maneira diferente e que nunca fui compreendido como tal. Então, é muito positivo para as pessoas adultas a descoberta. A descoberta do diagnóstico. Ô, Cris, você estava falando dessa convivência entre os adultos, né, e dessa percepção, e a Lívia completando aqui, falando da importância desse diagnóstico, porque eu perguntei para ela o seguinte: se eu já sou uma pessoa que eu sou considerada tímida, depressiva e tal a vida inteira, que diferença vai fazer para a minha vida descobrir que eu sou autista com mais de 40 anos? Ela falava dessa convivência, de você entender que é uma coisa só que fez sentido com tudo aquilo que você passou ao longo da tua vida. E daí eu acho que esse trabalho que vocês fazem aí, essa socialização e essa conscientização dos adultos, ela pode mudar a vida das pessoas, né, Cris? Porque você começa a se entender melhor e como você já é adulto, você vai mudando alguns comportamentos ou tentando mudar para se tornar uma pessoa mais sociável, né? Sim, a gente sabe... Coitada, né? É duro. Esse negócio de internet, a pandemia, ela fez duas coisas maravilhosas, que é você poder falar o tempo inteiro, em qualquer lugar. E a outra coisa maravilhosa é que você conhece mais pessoas. Sim. A coisa péssima é que a internet parece criança quando você pega o microfone para falar com eles. A criança está falando parecendo um papagaio. E você está com o microfone assim, é verdade isso. Daí, quando você vai começar a conversar com a criança, parece que a criança nunca falou na vida. Isso. Né, Cris? Eu estou falando assim que a internet, que a pandemia trouxe isso de bom, que foi a convivência e você poder falar de qualquer lugar, mas em contrapartida acontece como quando nós vamos entrevistar as crianças. Você abre a boca, falha de novo. Pode falar, Cris. Então, eu estava falando que essa interação, né, dentro dos projetos ou até mesmo dentro das empresas, ela é extremamente beneficiária, porque a gente sabe que não tem cura. Porém, com os estímulos corretos e com essa conscientização e entendimento de todas as peculiaridades, isso facilita na aceitação e nessa sentimento de pertencimento dentro de um grupo. Então, a gente tem também, por exemplo, os cordões, né, com os quebra-cabeças. Tudo isso facilita na identificação e ter também essa empatia e essa compreensão dentro tanto dos nossos projetos como nas empresas, né, essa aceitação dessa pessoa dentro daquele ambiente e o aumento da socialização dela ali. Ô, Cris, deixa eu te falar. Antes de eu terminar com você, eu só quero sanar uma curiosidade minha com relação ao Leonardo. O Leonardo vai conversar conosco agora e ele faz parte do instituto. Ele tem 27 anos e ele tem Down e autismo. Então, essas crianças, na verdade, no caso dele, que é adulto, existe um tratamento diferenciado para que haja essa socialização? Ou, independente da idade, as pessoas podem começar a se cuidar melhor e os pais buscarem ajuda e melhorar a qualidade de vida desses adultos também? Sim, Oi? Guilherme, depois você só coloca ela por telefone para ela me falar um pouquinho do Leonardo. E deixa eu aproveitar para falar. O Danilo começou a falar da questão desse estudo todo que vocês fizeram, né, para começar a tratar. Como é que a Lívia, ela sabe como é que vocês tratam isso para ela no dia a dia? Independente do tratamento na clínica, como é que é o dia a dia de vocês? O dia a dia, no início, foi muito puxado, porque a gente tinha um excesso de cuidado. A gente achava que a gente ia cuidar muito da Lívia. E ainda estava na pandemia, né? Exato. Daí, coitada da menina, que vocês não deixavam a menina respirar, não é? Porque daí você já descobre, você já tem um cuidado maior, porque as crianças estavam muito sensíveis em casa, nessa solidão, vamos dizer assim. Daí você descobre uma coisa dessa, você quer proteger ao máximo, né? Não é por mal.
mas é o excesso que vem, né? Exato. E aí a gente acabou que protegeu muito e foi onde a clínica foi importante por conta disso. A gente deixou que a Liz se desenvolvesse. Então a Liz ensinava pra gente o que ela precisava. Então ela começou a apontar o que ela queria, o que ela precisava. Aí com o tempo ela começou a falar o que ela queria. Então o dia a dia ele é muito importante. Então por isso que quando a gente começou a fazer o tratamento e percebemos que não era a gente cuidar demais, era a gente entender o que ela precisava para que a gente pudesse fazer o dia a dia dela mais fácil, né? Não a gente transformar o dia dela da forma que a gente queria. Mas ela vai para a escola, tudo, como que é? Hoje ela vai para a escola, ela segunda, quarta e sexta ela faz tratamento de manhã. E aí depois ela vai para a escola na parte da tarde, de terça e quinta ela fica o dia inteiro na escola. Escola tradicional, que é o recomendado, né, Lívia? Isso. Os professores, você acha que estão aptos para receber as crianças? No começo a gente teve algumas reuniões na escola para entender como é que era. E inclusive a clínica participou junto com a gente dessas reuniões. E os professores começaram a entender como é que funcionava, porque a Liz no início ela deu um pouquinho de trabalho. Que muda completamente o ambiente da criança, né? Totalmente. Uma criança que já não gosta muito de ficar o tempo inteiro conversando com as pessoas. Não tem esse hábito porque já faz parte do espectro, né, Lívia? Então, isso, de algumas na verdade, crianças. é só de algumas? Só de algumas, porque tem outras que adoram conversar, adoram o contato. Então daí é muito mais difícil para você diagnosticar, né? Sim, pode ser mais difícil, mas tem essa dificuldade em interagir com outras pessoas, não necessariamente tem a ver com a motivação, né? Entendi. Porque tem algumas pessoas autistas que não têm uma baixa motivação social, que a gente fala, né? Então, é isso, eu prefiro estar sozinho, eu prefiro me relacionar exclusivamente com as pessoas que eu conheço, e aí se movimentar e estar em lugares novos com outras pessoas é trabalhoso, é cansativo, não gostam. Mas tem outras crianças, outras pessoas que não, que querem muito estar com outras pessoas, mas que também têm dificuldades. Né? Então, tem crianças, eu sempre falo, tem crianças que não falam nada e tem crianças autistas que falam pelos cotovelos. Né? E que querem estar junto o tempo todo, mas tem dificuldade nesta relação. Entendi. Né? Então, são coisas, são dificuldades, mas de ordens diferentes. Cris, agora vai, hein? Agora sim você está no telefone. Continua, Cris, de onde nós paramos? Sim, então assim, dentro das nossas oficinas, até pegando um pouco o gancho do que ela estava falando, tem níveis de diferenças e tipos de diferença dentro do espectro do autismo, né? Então pode ter alguma comorbidade associada, pode ter outra característica associada tanto de deficiência intelectual ou de interação. E dentro dos nossos projetos, uma coisa assim que é bem interessante, a gente trabalha numa equipe disciplinar, então a gente tem o fisioterapeuta, o psicólogo, o pedagogo, o arte educador, o professor de educação física atuando conjuntamente para que desenvolva de uma forma global. Então, assim, a gente teve casos de crianças com TEA que tinham dificuldade, por exemplo, de entrar no tatame. Então, na primeira aula, ele não conseguia entrar, ele tinha medo, ele não entendia. Quando ele ganhou o kimono, aquilo começou a ter uma representação e que fez todo o sentido. Então, que no começo da oficina ele tinha dificuldade de interagir, de perguntar, de se posicionar, e que ao final da oficina conseguiu estabelecer laços afetivos, inclusive com um professor, com os outros colegas, com e sem deficiência. Isso é muito bacana, a gente vê esse desenvolvimento na prática. Cris, quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Os contatos do Instituto estão na tela. Eu vou conversar um pouco agora com a Maria e com o Leonardo. E olha, Cris, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Estão sempre muito convidados a participar do programa. Eu amo o trabalho de vocês, tenho uma admiração muito grande. Um beijo para a Clarice, que sempre viabiliza que nós possamos conversar com vocês, porque eu acho muito importante que todos nós, como eu falei no começo do programa, estejamos envolvidos
comprometidos com esta causa para que essas pessoas tenham qualidade de vida e possam viver da melhor maneira possível. E a gente só alcança isso quando todo mundo se junta mesmo para informar, porque a informação é que faz a diferença, não tem jeito, não tem um outro caminho. Então é muito importante o trabalho de vocês, eu tenho muito orgulho de tê-los aqui com a gente, viu, Cris? Um beijo para você, obrigada. Obrigada. Olivia, sabe que eu acho uma coisa interessante quando a gente fala de autismo? Essa coisa do diagnóstico, eu acho bastante complicado, né? Por exemplo, no caso do Danilo, era um momento atípico, né? Que estava todo mundo ali. Mas ela poderia ter se desenvolvido, como o próprio médico falou, ela tem uma dificuldadezinha para falar, poderia ter demorado muito mais para se perceber, porque existe uma confusão. Eu tenho uma grande amiga que a psicóloga da escola dela disse que existia a possibilidade do sobrinho dela estar de ser autista. E daí eles ficaram desesperados a princípio, e eu ainda falei para ela, não, porque a gente já fala sobre isso sempre, e eu falei para ela, olha, não é assim. A gente não pode condenar, porque a primeira coisa que vem, né, Danila, é como se você condenasse o futuro da criança, né? Meu Deus, como é que vai ser? Vai ser perfeito, dentro daquilo que todos nós temos de limitação. Isso eu acho importante, né? Que a gente comece a entender isso melhor. Que não tem ninguém bom e não tem ninguém normal. Eu não gosto muito dessa palavra normal. A Olga está aqui com a gente sempre. Eu sempre falo isso. Eu acho muita ousadia da gente a gente achar que é normal, entendeu? Exatamente. Então, quando você fala, fulano é normal e outro fulano não... Gente, isso não existe. Não existe porque não tem nada que eu saiba fazer 100%, nem você e nem a Alice. Né? Eu acho que isso precisa ser quebrado. Tanto no caso, como nós vamos ver agora do Léo, como no caso da Liz, eu acho que é um desrespeito com as diferenças quando a gente começa a enxergar o outro porque tem algo mais latente, uma dificuldade mais latente, como se ela não fosse capaz de ter uma vida legal e social, né? Exatamente. E a pandemia, ela teve um efeito que foi muito interessante esse movimento, né? Porque nós, né, ali no Tatuapé, nós nascemos na pandemia também enquanto clínica, né? Nós nascemos em março de 2020, né? Que dia? Então, dia 16 de março. Nossa, 3 dias depois acabou tudo. Exatamente. Meu Deus do céu. Vocês cresceram junto. Exato, né? E o que aconteceu foi que assim que nós decidimos iniciar de fato as atividades, houve uma demanda muito grande, né? Dentre eles, foi aí que chegou, né? O Danilo, a Bruna e a Liz, e que trouxeram essa descrição. Como nós ficamos muito tempo olhando para ela, né? Porque é isso, porque o trabalho parou, todo mundo parou, todo mundo teve que ficar. Então, foi aí que muitos pais, muitos cuidadores, olharam para suas crianças e falaram assim, nossa, não, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso investigar, né? Então, esse primeiro movimento, no segundo semestre de 2020, houve uma procura muito grande em função deste fenômeno. No entanto, no ano seguinte, até 2022, houve um outro fenômeno de crianças chegarem com atrasos importantes, mas que vinham muito, né, os cuidadores chegavam muito com o discurso que, mas foi da pandemia, né? Tudo consequência da pandemia. Exatamente, porque nós ficamos isolados, não teve contato com outras crianças. Então, em muitos casos, e a gente ainda tem visto um resquício disso. Certo. Né? De famílias que demoraram um pouco mais para buscar ajuda, em função desta coisa de acharem que era só o fato de terem ficado em casa. Exatamente. Ô Maria, boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo. Maria, como é que foi a vida do Léo? Deixa eu ver como é que você... Deixa aparecer a Maria para mim. Maria, como é que foi a vida do Léo e a de vocês durante a pandemia? Nós estamos falando especificamente agora de que, durante a pandemia, as crianças que já tinham o espectro autista já... Começou a ficar mais evidente, mas no teu caso, que já tem o tratamento há mais tempo, ele tem 27 anos, como é que você viveu nesse período? Um caos. Um caos? Tudo bem, Maria? Tudo bem, tudo bem. A gente entrou agora, que o Guilherme falou para mim assim, entra que o Léo já está impaciente aí, eu tô vendo o Léo aí. Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, Léo?
Maria, conta um pouquinho do Léo para mim. Conta um pouquinho como é que foi feito o diagnóstico, como é que você começou esse tratamento com ele. Porque muitas coisas mudaram. Ele só tem 27 anos, de 20 anos para cá, a gente percebe que muita coisa mudou, né, Maria? Você percebe também essa diferença? Então, houve algumas mudanças, mas elas não foram significativas, tá? Elas ainda são bem primitivas. Muita coisa parece que é a mesma que eu ouvi lá atrás, embora o diagnóstico dele tenha sido tardio. Eu questionei na FAI quando ele nasceu, porque ele é Down autista, não é só autista. Então, eu questionei na FAI e a FAI disse que ele só era Down, só que aos 13 anos a gente descobriu que ele também era autista. Nossa, demorou, né, Maria? Para começar o tratamento mais velho é difícil, né? Muito mais difícil, muito, porque eles achavam que todos esses movimentos que ele tem eram movimentos de estimulação, quando na realidade são os estereotipados do TEA, né? Mas a gente vem correndo atrás do prejuízo. O prejuízo foi bem significativo, mas ele ele mesmo acabou ensinando a gente dentro de mostrar, de chamar, nos levar até onde ele quer. Olha só. Pelo menos com relação à alimentação, ele pede bem, ele faz um meio banho, é um banho direcionado, é um banho orientado, ele sabe comer sozinho, ele usa garfo e faca, talher, o copo sempre foi de vidro, não tem problema quanto a isso. Mas assim, é um não verbal, ele não tem poder de decisão. Entendi. E a pandemia só piorou, porque nós tínhamos várias atividades. Ele fazia ecoterapia, ele tinha atividade no Seco Nóbrega, ele me acompanhava nas minhas atividades, ele acompanhava nas missas também. Olha tudo só. Isso porque nós ficamos enclausurados, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se vocês estavam ouvindo a nossa conversa antes, e eu conversava com o Danilo aqui, que, na verdade, para a família do Danilo foi uma sorte a pandemia, porque a filha dele, com 3 anos de idade, eles, pelo fato de terem convivido muito tempo ali dentro de casa, eles notaram algumas diferenças e buscaram ajuda. Agora, você acha que por conta do Léo já ter a síndrome de Down, essa percepção tua era mais difícil? E dos médicos também? Ou você acha que falta um pouquinho, muitas vezes, sensibilidade mesmo, para começar a perceber outras coisas que não têm a relação direta com o Down? Falta muita sensibilidade, porque eles precisam de atendimento ad eterno. E eu já ouvi de profissionais do SER, lá atrás, antes da pandemia, em 2017 e 2018, uma profissional do SER, que é do SUS, virar para mim e falar assim, com essa idade que ele tem hoje, você acha que ele vai aprender mais o quê? Só que nós aprendemos todos os dias. Meu Deus do céu, não! Que absurdo isso, hein? Todo dia nós aprendemos alguma coisa. Nós todos, né, Maria? Então, como é que pode rotular uma pessoa e de repente, encarcerá-la dentro de si mesma, dizendo que ela não aprende mais nada? Não pode. Então, muito, ainda tem, assim, os mais novos têm muito mais chance. Ou claro. A partir dessa data, tem muito mais chances do que ele. Porque, assim, todos os atendimentos que não são pedagógicos, projetos e outros, só atende até 18 anos, 17 anos. Meu Deus! Quando chega essa faixa etária, não tem mais nada de projeto, tipo Meu Guri, Circo Escola, até mesmo os atendimentos do SER ficam restritos. Nossa, Maria! É quase que um trabalho de formiga que você tem que fazer, né? Olha, minha linda, eu diria que a formiga é muito mais ligeira. Meu Deus do céu, Maria. É uma luta diária, né? Para garantir, pelo menos, que ele tenha uma condição de vida e desenvolvimento melhor, né? Hoje a gente tem ali, pelo Seco Nóbrega, tem o Olga Cos de segunda-feira, e ele faz hidroginástica no céu de Arthur Alvim, tudo orientado, direcionado pelo Seco Nóbrega, mas são só essas 2 atividades, porque não tem a terminalidade, né? Meu Deus. Porque de resto a gente não tem, porque o sistema colocou uma terminalidade, então acha que os deficientes são sempre improdutivos. Quer dizer que, na verdade, a moça que te atendeu e falou aquilo está dentro daquilo que o nosso sistema criou, né, Maria?
Se o sistema considera que você não vai aprender depois de 18 anos, você não precisa de atendimento, então a funcionária que está ali, ela absorve isso como uma realidade e ela está te dizendo aquilo que ela foi contratada para fazer, ou seja, nesse caso, nada. Nesse caso, não. Meu Deus do céu. Assim, ele é esperto, ele é inteligente. Se a gente tivesse tido melhores condições e se não tivesse havido a pandemia, eu tenho certeza que hoje ele estaria bem melhor. Mas nós tivemos a pandemia no meio do caminho que atrapalhou todo o projeto, todo o trabalho que ele vinha fazendo. E a gente ainda não conseguiu recuperar. E Maria, vou te falar. Com uma mãe dessa, ele vai recuperar. Você pode ter certeza, viu? Porque tem mãe que é melhor, tem mãe que dependendo do profissional como essa que você encontrou, minha filha, você tá no ganho. Eu tenho certeza que ele tem o melhor cuidado. Obrigada, viu, Maria? Mas é verdade mesmo, esse amor todo também faz muita diferença. Com certeza. Parabéns pelo teu cuidado, pelo teu amor, viu, Maria? Parabéns mesmo. Obrigada. Não é, Olga? Amém. Você também, querida. Daí a gente tem... É engraçado isso, né? Porque independente da idade, você tem o mesmo amor, né? Sim. E isso faz toda a diferença para a criança ou para o adulto. Porque, na verdade, felizmente, o Danilo tem essa condição de ter esse acompanhamento. E não é só o acompanhamento, de ter descoberto logo, né? É exatamente o oposto do que aconteceu com a Maria, né? Sim. Mas as crianças desenvolvem o amor dos pais também faz uma diferença danada, né, Olga? Nossa, é necessário e fundamental os pais estarem presentes, os pais estarem estimulando dentro do possível, ou seja, acompanhar o desenvolvimento dessa criança, sempre estar presente. Eu penso que o mais importante, como você falou, é o amor. E quando o amor está presente, com certeza o caminho fica um pouco mais leve, né? Eu vejo o caso dessa mãe, você viu toda a dificuldade que ela tem e mesmo assim ela não desiste, ela vai atrás, ela procura, ela liga para um, conversa com outro. Maria tem cara de que arruma confusão quando o povo também não fala essas coisas, né? Sim. Não tem? Eu ouvi uma vez que toda criança, toda pessoa autista precisa ter uma mãe barraqueira. Porque já que eles falam um pouco, alguém vai ter que falar literalmente por eles, né? E infelizmente, na sociedade que ainda estamos, né, apesar dos avanços, né, que nós já tivemos, os impactos ainda são pequenos, principalmente com uma família como essa, né, do Leonardo, da Maria, porque isso que ela disse é a verdade mesmo. Primeiro que o sistema público, ele tem muitas dificuldades, o sistema público de saúde tem muitas dificuldades para abranger esse tipo de intervenção e esse tipo de tratamento. Mas daí quem está lá tem que, no mínimo, fazer direito, né, menina? Exatamente. Dá uma certa vergonha alheia de uma pessoa ter coragem de falar isso, né? Muita. Você dizer que não tem mais jeito. Mas essa questão da idade é uma outra coisa, mas que aí pega, e eu diria que pega tanto para a família que depende do sistema público, mas também pega para as famílias que têm condições de ir para a rede privada. Porque hoje também, mesmo na rede privada... falta conhecimento. Falta conhecimento e falta espaços dedicados a adultos autistas. Entendi. Principalmente os autistas que são nível 3 de suporte, que são estes que precisam de um suporte maior mesmo. De um acompanhamento mais de perto, é isso? Exatamente, que tem menos independência, que não consegue, por exemplo, viver sozinho. Porque as pessoas não são eternas, né? Então, quando esses cuidadores eles não estiverem mais presentes, onde ficarão estes adultos? Então, a comunidade autista, ela defende muito isso. Parece que os autistas adultos ainda hoje são invisíveis. Né? São invisíveis em todos os sentidos. Mas eu acho que essa situação começa a mudar a partir do momento que o alerta começa a ser acendido como a gente está fazendo. Sim, né? sim. Porque você começa a descobrir que tem muito mais pessoas do que a gente imagina. Sim. E daí a própria comoção social é que vai fazendo com que as coisas mudem. Se a gente se cala, as autoridades também vão se calar, porque é muito mais cômodo, na verdade, você viver à mercê do desenvolvimento ou da necessidade que você tem, viver à mercê da sociedade, né? Que daí você isola a criança ali. A criança não fala muito, a criança não sei o quê, você isola o adulto ali, como se ele simplesmente fosse tímido, você esconde atrás de uma coisa que não existe.
para evitar que se tome uma providência, né? Olívia, eu quero agradecer demais o trabalho de vocês e você estar aqui hoje, porque eu acho super importante que a gente esclareça cada vez mais, como você fez, como a Cris fez e a Olga também, para que a gente saiba acolher essas crianças. E eu quero te parabenizar, Danilo, porque eu acho de uma coerência e de um respeito tão grande a todos, quando a gente vem e coloca e se coloca em público para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, porque as pessoas muitas vezes têm vergonha. Ou então encaram qualquer problema que a gente tenha de uma forma pejorativa, como se você não pudesse expor algo que é só porque é diferente do outro. E daí isso, por causa de comportamentos assim, que hoje estão caindo por terra, é que hoje a gente está vendo a sociedade entender melhor e as autoridades se mobilizarem mais. Falta muito, como nós falamos. Mas obrigada demais por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Fico honrada de você estar aqui, e a dona Maria também, porque a gente sabe da dificuldade que é, porque tudo que é diferente assusta a gente. É verdade. Então, mas aos poucos, né, Olga? Todo mundo vai se acostumando, né? Exatamente. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui conosco. A mesa é para vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada, Duarte obrigada. Produção, que preparou tudo para a gente, para os nossos convidados com tanto amor. Uma mesa tão linda que a gente ama essas delícias. A Sodier também, que mandou para a gente bolos. Então, muito obrigada também. E obrigada a você por estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigada. Uma alegria ter você aqui com a gente. Amanhã nós estamos de volta às 2h30 da tarde, hein? Estou te esperando. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Gostou desse vídeo? Você poderá interagir conosco nos comentários, compartilhando suas opiniões e experiências. Até o próximo vídeo!